Yane, bienvenida, estamos juntas. Estoy muy feliz porque esto de crear sinergias entre mujeres, cuando entrevisté a Jennifer, la doctora Flores, en unos episodios anteriores, me dijo, tienes que conocer a Reyane. Y yo estoy feliz de verdad de haberte conocido, me parece tu energía súper linda. Ah, Se lo he dicho a querida. todos los que he visto en estos días, ay, deja que veas a quién voy a tener en el podcast. Y Mil gracias. gracias. No, a ti por decirme que sí. Entonces, quería comenzar preguntándote, porque estábamos hablando justamente afuera y hoy dijimos que íbamos a hablar sobre la autoestima sexual. Exactamente. Pero me comentabas que hay diferentes tipos de autoestima Uhum. y que tendemos a generalizar y podemos tener la autoestima alta quizás en una esfera de la vida y en otra no. Claro. Entonces, ¿cuáles son los tipos de autoestima? Bueno, então eu queria começar falando que algumas pessoas vão sentir estranho meu acento, não? Então, eu sou brasileira e que com certeza vão aprender um pouco de português. Pero É um plus. se le entiende perfecto, se te entiende perfecto, así que no te preocupes de verdad. Y si hay algo que no entiendas tú de mí, también me dices Perfeito. y nos arreglamos aquí. Não, como sou casada com um paisa, um colombiano também, não? Já tenho aí um recorrido no espanhol. Bueno, entonces, la primera cosa que es importante aclarar es lo que autoestima, ¿no? Autoestima está relacionada ao quanto me estimo, como me trato, quanto me aceito, quanto me valoro, ¿no? Entonces, por isso que há diferentes aspectos da autoestima, não? E de acordo com cada área da vida. A pessoa pode se crer assim intelectualmente, não? Uma pessoa muito segura, muito autoconfiada, pero mira seu corpo e tem uma baixa autoestima corporal. Não aceita seu corpo, não? Okay. Ou se avergüenza porque não está dentro de los patrones, não? Desta nossa indústria de beleza. Ou então, a pessoa pode ter uma alta autoestima sexual, não? Quer dizer, se sentir assim, uma super mulher, não? A gosto com seu corpo, com sua expressão de seu placer, não? E não estar bem em outra esfera, por exemplo, autoestima emocional, não? Ela pode dizer assim, eu tenho um tono muito baixo emocional, eu estou sempre assim, me falta vitalidade, não, eu não estou aí presente com força. Então, mira, vivimos tantas incongruências, sim? Fruto de toda uma educação, não? Porque somos educados dentro de parâmetros que realmente são anti-vida, que vão contra a fluidez, a expansão e o crescimento, não? E pensando por la indústria de la beleza. Así es. Y Reyane, si vamos a suponer que nos demos cuenta de que tenemos una elevada autoestima en algún aspecto de la vida y quizás en otro no, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que trabajar esa parte de nuestra autoestima y cómo lo hacemos también? Perfeito. Existe 2 indicadores para mim e dentro de todo o meu recorrido nesses 20 e tantos anos como psicóloga, sexóloga e terapeuta, que é uma señal muito importante. Culpa e inadequação. Sabe quando a pessoa se sente inadequada? Por exemplo, com seu corpo. Há que vestir determinadas marcas, há que corrigir tal coisa, não chenar isto, sacar as arrugas, cambiar o pelo, porque o pelo não está dentro da questão da beleza. Então, existe um síntoma claro de inadequação. Me sinto inadequada se vou como sou. Okay. ¿Entendes? Há que fazer alguma performance. Que es lo que hablábamos, que los medios... o sea, los medios incitan mucho a eso y nos llevan toda la publicidad de que nos tenemos que arreglar, de que tenemos que cumplir un patrón de belleza. ¿Y para qué? Para consumirmos, certo? Então, não é para que tu te sinta melhor, é para cumprir um estereótipo social de aceitação externa. Então, estamos aí educados para mirar afuera, para atender o outro, para que o outro nos aceite. Pero a pergunta aqui é quanto me aceito? Quanto me estimo? Quanto confio em mim mesma? Não?
Porque estamos aí sempre buscando afora. E é nisso que eu, como terapeuta e facilitadora de biodança, trabalho, não? Para que as pessoas possam sentir prazer de habitar seu próprio corpo. Dar ao corpo seu lugar novamente. Porque vivimos uma educação que prioriza a mente. Nada más. É mais importante o que tu pensa e que os outros pensam de lo que tu siente. Não? Desde pequenos somos ensinados a isso. ¿Y cómo buscar dentro, Rayane? Pois então, é uma jornada deliciosa. Primeiro, bajar o ritmo. Não? Vivimos uma sociedade que estamos sempre cumprindo coisas. Ao final do dia te pergunta, pero realmente de tudo que hice nessas 24 horas, não? Que é o tempo de um dia, que agregou valor à minha vida, a este ser, a meus sonhos, a meus objetivos, muito mais allá de la esfera de ter coisas, não? Que agregou de hecho a minha alma? Qué hermoso. Então, temos distintas fases em la vida, não? Temos uma fase quando somos ninhos que estamos em pura curiosidade e tudo é hermoso. Não há prejuízo, não há prejuízo com as pessoas, não há prejuízo com as emoções, não há prejuízo com as situações que se apresentam. O ninho flui, entendes? E sua forma de fluir é dar espaço à sua curiosidade. Nós outros vamos sendo educastrados, não? E vamos incorporando prejuízos de los outros, crenças de los outros, porque ao princípio necessitamos. Não? Nossos padres, a forma de demonstrar amor é passar suas crenças, seus medos, não? Seus gostos, pero depois salimos dessa dependência de ninhos, não? Já podemos fazer nossas próprias eleições pelo que passa? Nos quedamos aí, infantilizados em vários aspectos. Então, onde tu tens autoestima baixa, é onde tu estás infantilizado. Estás atrapado, sequestrado por uma experiência de tua infância que te hizo sentir pequeno e impotente. Então, se necessita agradar o outro, fazer as coisas para o outro, não para ti. Porque se tu vas a ser para ti, talvez esse registro, não, em tu corpo, em tua emocionalidade, foi de que tu és apartado, se queda separado de los demás. E a pior coisa do ser humano é sentir-se aislado. Claro. Aislado não por eleição, aislado por prejuízo. Não? Nós outros temos um instinto chamado instinto agregário que nos hace viver em coletividade. Por isso que nós temos uma força muito grande de pertenecer. E é exatamente esta força que nos hace atender os patrones culturais e sociais. Porque tu podes perguntar, Rejane, se essa é a nossa natureza, por que estamos tão pendentes de los demás? Por conta de um outro instinto, que é o nosso instinto agregário, que nos hace viver dentro de um coletivo. E dentro de um coletivo queremos ser aceitados. Totalmente. Ahora estabas hablando y estabas recordando, estaba poniéndome a pensar a ver cuál de mis autoestimas quizás debo trabajar. Y estaba pensando en la autoestima con el trabajo. Una vez que yo me gradué de actriz en la Escuela de Arte de Cuba, recuerdo que mi primer trabajo en teatro, al público le encantaba, pero la crítica me llevó muy mal. Uh-huh. Y nunca me había puesto a pensar en eso, justo me estoy poniendo a pensar en eso ahora. Y a mí me deprimió porque yo decía, bueno, le gusta a la gente mi trabajo, pero a la gente conocedora del arte no le gusta. Me descalifica. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto soy buena actriz? ¿Hasta qué punto eso lo puedo cambiar? ¿Cuánto me tengo que esforzar para agradar o para que la crítica me lleve bien? Y no sé, me estaba cuestionando eso ahora y quizás de esa experiencia aparte que yo tenga que trabajar en mi autoestima de trabajo, digamos. ¿Sabes? Y es una experiencia que no quiere decir que se repita así siempre. Claro. Pero quizás me marcó.
Exatamente, esse é um conflito muito grande, não? Como atender a esse instinto de pertencer, de estar no coletivo e ao mesmo tempo habitar nossa essência, que és única. Tu és único. Nadie pode evaluar-te, entendes? Porque tu és única. Tu maneira de expressar tua arte, tu maneira de expressar tua eleição profissional é única. E aqui é muito importante que as pessoas despertem, não? Quanto poder damos ao outro para nos encajilhar, para nos colocar dentro de um formato e perder tua autenticidade. Assim é. Sim, porque mira, lo que chega ao coração, lo que chega à alma do outro é quanto tu estás presente. E presente é estar realmente dentro de tua própria essência de expressão. Sim? Podemos usar estas roupas, sim, porque estamos dentro de um coletivo, existem normas, existem regras. Em tu trabalho, existe uma maneira reconhecida como a certa e uma maneira reconhecida como errada. Ok? Pero lo que pasa é não perdermos a questão de que eu não sou estas normas. Eu não posso reduzir-me a isto. Eu posso jogar o jogo social para estar no coletivo, pero não me reduzir a isso, porque perde tu brilho. Entendes? Perde tu talento único. Então, jogamos o jogo, pero não nos reduzimos a este personagem. Entende? Tu és muito mais. E quando tu empieza a tomar essa consciência, está muito alinhada com o prazer com que tu haces as coisas. Entendes? Com o prazer. Quando, mesmo no trabalho, vou enfocar aqui, sei que vamos falar de autoestima sexual, mas vamos... Já chegaremos aí. Despacito. Suave, suavecito. Então, quando começamos a esse processo, é muito hermoso tu hacerte duas perguntas. Quanto prazer estou sentindo a fazer o que estou fazendo? Certo? Essa pergunta é um guia muito importante, certo? E quanto esforço necessito fazer para ser o que estou fazendo? Compreendes? Totalmente. Quando te resulta muito esforço, é uma violência contra ti. Eu posso usar os parâmetros, eu posso estudar, perfeccionar minha forma de expressar dentro desse contexto chamado arte, não? Como é concebido socialmente. Pero isso não pode me violentar. E aqui entra uma coisa muito importante sobre a autoestima. Toda a autoestima está relacionada à tua dignidade. Entendes? Quando estou bem parada em minha autoestima, jamais passo o limite de minha própria dignidade, o que é digno para mim. E eu me quedo perplexa, muitas vezes no consultório, eu pergunto, que é digno de ti uma relação? As pessoas me miram como se estivesse falando uma pergunta assim de outro planeta. Porque nós somos habituados a nos perguntar, que é digno? Quais são meus princípios que eu não posso traicionar? Por mais amor, entre comillas, porque o amor que aprendemos não é o amor como essência. O amor como essência é uma entrega. E uma pergunta, Rejane, porque hablamos de la autoestima, que se va, digamos que, lastrando con las experiencias que hemos tenido, digamos. Claro. Y la dignidad no. Está aí, totalmente involucrada. Porque, mira, nascemos com nossa autoestima extremamente bem posicionada. Não? O bebê, quando nasce, não importa se ele está em um lugar que não pode ser buja, que vai causar algum tipo de vergonha a sua madre. Não, se sente hambre, grita e não quer saber, não?
E se sente ganas de fazer popô, hace popô e todo, não? Então, está muito conectado com o valor que é. Entende? Com sua própria expressão. Quando assim, hacemos como se diz, um talho? Un corte. Um corte. En la mano, en la muñeca. Todo o corpo vai trabalhar para cerrar esse corte. Porque a autoestima está relacionado à força pró-vida, para manter-te viva. Entende? Então, todo o teu corpo está orientado para a vida. Então, se temos, todos nós outros somos seres de alta autoestima. Que passou? Não? Em Brasil, há uma expressão, que tiro foi este, não? Que quando tu desperta de uma relação, alguma coisa, por Deus, como pude me humilhar tanto, não? Como pude estar nessa relação tão tóxica, em meu trabalho, com uma amiga, não? Dita amiga, com uma pareja. Então, parece que a vida te hace sacudir, não? Para que tu desperte, para reconectar tua autoestima. Como é o caminho mais curto? Reconectar-te novamente com tu corpo. É o caminho mais curto para novamente desenvolver tua autoestima, não importa em que área. ¿Y cómo se puede reconectar con el cuerpo? Y aquí vamos a hablar de la biodanza y de todos esos talleres maravillosos que tú das. Bueno, aqui já entramos na autoestima sexual, porque Vamos mira, allá. as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre a sexualidade. Elas reduzem a sexualidade à genitalidade. Okay, a los genitales. A los genitales. E a sexualidade é o exercício de ser sexual. Isso quer dizer a palavra sexualidade, exercício de ser sexual, ou seja, como tu te relaciona com tu corpo, sim? Que está dentro de um gênero. Quanto tu aceita, entende? Tu corpo como és. A forma de ubicar-se de um homem dentro de sua sexualidade não é a mesma forma de ubicar-se uma mulher dentro de sua sexualidade. Não importa sua orientação sexual. Não importa. El género no tiene nada que ver con la orientación. Claro, pero como mulher, mira, me forma, inclusive o formato cerebral, as áreas que desenvolvemos, não, dentro de nossa parte cerebral, elas desenvolvem diferente de los homens. Por quê? Porque temos uma essência feminina. Como mulheres somos essencialmente femininas. Também temos a energia masculina, não? Pero a forma de expressar é distinta del homem expressar su feminino. ¿Entendes? Sí. Temos formas de... Pero a pergunta aqui é quanto me sinto adequada. Recuerda a autoestima? Sí. Meu senso de adequação de ser quem sou. Quem sou passa por 3 dimensões. Por la dimensão biológica, que é meu corpo. Por la dimensão psicológica, que são meus pensamentos, meus princípios, valores e minhas emoções. E por la dimensão espiritual, não? Que é essa conexão com algo muito mais grande que eu. Eu sou muito limitado, não? Então, quando tu consegue integrar essas 3 dimensões, tus eleições passam a ter uma proporção muito mais expansiva em tua vida. Tu não se queda só em tu mundinho. Tu também vai fazer coisas, tu vais fazer tua arte em prol da humanidade, não só para que tu te sintas plena, maravilhosa. É muito mais, porque estamos aqui sendo parte de um coletivo. E a autoestima sexual também, não? Por tantos tabus, creemos que ter uma autoestima sexual os homens, não sei como se diz em espanhol, ser garanhão. Garanhão é o cavalo de puro sangue, não? Que cobre várias éguas. Então, se creemos que o homem ter uma autoestima sexual é esse homem. É essa imagem que hacemos. E mira, e a mulher é a mesma coisa, não? A mulher que é assim, não, abundante, com curvas, que tem muitos homens na cama, um recorrido. Não. A autoestima sexual é tu poder lograr ser quem tu és no momento de uma entrega com outra pessoa. Entendes? Estar aí em tu plenitude, em tua essência, aceitando-te, amando-te, valorando.
Eu costumo dizer muito, como atendo muitas mulheres e trabalho muito com mulheres, não? Digo, quando tu vas a mirar um homem para desfrutar de tu sexualidade e não só genitalidade, não? A pergunta que tu deves fazer é: este homem ou esta mulher, não, que vai desfrutar da minha sexualidade, é digno de entrar em mim? Porque quando tu tienes um encontro com outra pessoa, não, é mais que entrar fisicamente no homem, del outro, não? O homem entrar na mulher, ou se não, duas mulheres, não, dos homens, porque estamos penetrando o alma del outro, a energia, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo pensante, o corpo espiritual, tudo está aí involucrado. Eu posso crer-me que é só sexo, não? Porque depois, com a revolução dos anos 70, não, que a mulher deu um passo muito importante, fazendo valer sua energia yang, que é conseguindo conquistar um lugar laboral, econômico, político. Quando Rejane diz energia yang, é energia masculina. Quando diz energia yin, é porque é mais a energia feminina. Exatamente. E é importante aqui entendermos que energia feminina e masculina é um direcionamento energético. Feminino é uma energia que te leva hacia dentro, sabe? De estar contigo, estar conectado com tuas emoções, com a sensibilidade, ser menos territorialista, não? Então, se às vezes estamos em um diálogo, é importante também expressar essa energia, a escuta. A energia yang é uma energia direcionada hacia fora, a ser valer tus valores, tus ideias, conquistar, materializar. Então, mira, estamos aqui conversando, não? Se eu não te dou espaço para falar, não é um diálogo. Então, eu também tenho que usar minha energia feminina para receber e deixar-te expressar. Então, mira, por natureza, a biodança, não? Simplesmente é uma metáfora da pulsação da vida, das relações. Nós outras estamos aqui dançando. Entendes? Em la palavra, em la energia. E é por isso que os encontros resultam, às vezes, tão nutritivos e às vezes tão tóxicos. Porque, querendo ou não, estamos penetrando e sendo penetradas o tempo todo. Porque somos seres permeáveis. E si habitualmente estamos recibiendo, o sea, siendo penetradas y penetrando energía, imagínate en los encuentros sexuales, es como muchísimo más, ¿no? Mucho más, porque ¿qué es energía sexual? Es energía, es energía que te alimenta. A través dessa energia chega uma vida a essa existência. Mira a fuerza dessa energia. Cuando estábamos hablando allá afuera y ahora con toda esta conversación, justo yo le decía a Rejane que cuando entendí y aprendí todo esto, fui más selectiva con quien tenía encuentros sexuales, realmente. Exactamente. Porque penetraban mi energía y yo estaba penetrando la de esa persona también. O sea, no es nada más que es carne y punto, sino a quien dejo entrar. Exactamente. Y no es solamente entrar físicamente, hablando, sino entrar a modo energético. Y ahora, para volver a hablar un poco de la autoestima sexual, ¿cómo podemos valorar cuando tenemos baja autoestima sexual, por ejemplo? Mira, é muito importante essa pergunta, não? Primeiro, e aí vamos nos ater um pouco às mulheres, não? Já que estamos falando para as mulheres. É achar que tu estás inadequada porque há 2 anos que tu não tem um encontro sexual com alguém. Entende? Que algo está errado em ti, está malo. E muitas vezes as mulheres partem desse pressuposto para ter um encontro sexual. Por lo menos tu viu um. Não? É muito gracioso porque nos reunimos com mulheres e eu estou já indo para os meus 56 anos, não? Então, eu tenho amigas de todas as idades, não? Grupos, e é comum as mulheres, entre nós outras falarmos quanto tempo há, quem não tem uma relação estável, quanto tempo não tem sexo. Não? E vamos falando. Então, quando passou 1 ano ou 6 meses, já é um sentimento de inadequação. Algo está mal comigo. Porque não he tenido sexo. Não me querem, não encontro, algo está passando. Não? E realmente,
isso não é a questão. A questão é o quanto tu também está dando espaço para a expressão dessa energia. E aí vou falar com esta mulher, ela só trabalha. Só tem espaço para trabalhar. E digo, e onde está espaço para dar-te prazer? Não é para buscar o prazer afora, para conectar com o prazer que já existe em ti. Por isso que disse que o primeiro ponto para resgatar a autoestima sexual é dar ao corpo seu lugar de direito. Então, quanto tempo tu levas num banho? O banho hacemos assim, tocamos o corpo, pero não reconhecemos o corpo. Rápido, me tengo que bañar rápido. Então, há que sacar um tempo. Como tudo, tu não saca tempo. Nós não sacamos tempo para chegar cá, para estar aqui contigo. Também há que sacar um tempo para encontrar-te contigo mesma. Entendes? Fazer rituais contigo. Um banho mais demorado. Preparar tu banho, velitas, cheiro. Sabe? Fazer amor contigo. Eu quero encontrar uma relação, eu quero encontrar prazer afora, mas eu não sei encontrar prazer em mim. E nós outros aún vivimos esse estereótipo de entregar o prazer ao homem. Ele é que deve saber como me tocar, e se eu não tenho orgasmo, ele é responsável. Entendes? E as mulheres não conhecem seu corpo, não conhecem sequer seus genitales, sua vagina, não sabe. Não? E muitas vezes tu vê esses filmes, películas pornográficas, não? Que é um sexo explícito, pouco erótico. Não? E tu compara tus genitales, tanto os homens como as mulheres, e de aí já parte uma baixa autoestima. Claro, porque si no lo tienes igual a la actriz o al actor. Não, e tudo é ali perfeito, não? E o tempo, não? Que o homem consegue manter também, nada a ver com a realidade. Então, se criamos um nível de exigência e tu compara, tu estás muito aquém. Porque isso não é a realidade, um encontro. É a realidade uma dissociação. Eu aqui não tenho nada contra os filmes, a pornografia ou não. Penso que também é um caminho, mas se é solamente este caminho que tu te conecta com desejo, aí estamos falando de um problema, de uma questão que merece ser mirada. Totalmente. Qué bonito, Rayane, eso que has dicho de reconectar primero con uno. O sea, date placer primero a ti para que te llegue desde afuera, quizás, pero ni siquiera hacerlo para que te llegue desde afuera, sino porque de verdad te estás dando placer. O sea, bañarte con conciencia, poner las velas o lo que te guste o lo que sea que te guste con conciencia. Tu sabes que costumo dizer uma coisa. Quando tu está acostumbrada a ser amor contigo, ou seja, te sente prazer de habitar tu corpo. Mira tu corpo não porque tem 1 quilo a mais, porque tem celulite, porque tem isso, porque tem arrugas. Não, tu mira tu corpo porque através dele tu pode desfrutar da vida. Que é bem mais precioso que tu corpo. Quando tu empiezas a comunicar com tu corpo desde aí, mira, a energia sexual, ela está sempre assim, as feromonas. Tu chega em um lugar, tu não precisa estar perfeita. Tu chega como está. E homens e mulheres te miram. Entendes? Disso eu aprendi de minha madre. Não? Minha madre é uma mulher que sempre soube habitar seu corpo. E ela me ensinou isto. E é uma mágia. Nós ríamos quando salíamos, porque onde entrávamos, chamávamos a atenção. E hoje, hasta hoje, eu chamo a atenção, não importa como estou, eu sei que me miram. Eu não necessito fazer esforço, eu sou eu. Entende? Pero esse trato amoroso com tu corpo, mira tudo hacia si. E tu brilha. Essa preocupação de estar plastificada, para atender um estereótipo, uma exigência social para ser aceita, tu brilho acaba. Entendes? Tu se queda plastificada, tu perde tua essência humana, tua qualidade única. Entendes? Então, é isso que é como uma luz
que atrai todo a tu entorno. Quando tu estás nesta plenitude do corpo, não importa se tem quilos a mais. Y por ejemplo, Reyanel, porque debes tener muchas parejas y muchas mujeres que van a tus consultas, ¿cuál es la edad que más abunda? ¿O por qué quizás? Porque ahora recuerdo perfectamente un mensaje que recibí una vez por las redes, una mujer de 40 y tantos años que me decía, por favor, habla de cuando perdemos el deseo sexual a esta edad. Y yo me quedé así porque también he tenido amigas que llevan mucho tiempo con sus novios y tienen 20 y tantos años o 10 y tantos años y también en alguna etapa me han dicho, ay, pero es que ya no tengo deseos de hacer el amor. Y vamos, ahí tiene que ver con la edad. ¿Con qué tiene que ver que pierdas deseo sexual? Mira, tem a ver com muitos fatores, não? O desejo está muito conectado com o desconhecido. Sim? Quando estamos frente a um desconhecido, nos dá essas maripositas, não? Ai, que vai passar? Como será? Então, o desejo é como se for um fogo que... Não? Quando já és conhecido, o desejo, como instinto, ele não trabalha solo. Entendes? Como instinto, o desconhecido te traz isso. Ele te inflama o desejo. Pero o conhecido vai inflamar-te o amor. É distinto. É um encontro também com desejo, mas desde outro lugar. Então, o que passa com as parejas? As parejas, se tu vas perguntar, elas fazem encontro sexual, só se tocam quando querem sexo. Primeiro, como se diz, contra desejo. Primeiro, tocar um ao outro quando quer sexo. Isso é contraproducente. É contraproducente. Okay. Isso mata o desejo. El tocar-se? Só para ser sexo? Sim. Porque o outro se sente um objeto. Ustedes passam o dia 10 horas juntos e só tocam-se para ser sexo. Oh, já entendi. Entendes? Já, ok. Então, isso mata desejo. Porque o toque, o contato, a mirada, a qualidade com que miro. Mira, eu estou falando com minha pareja, já temos tantos anos juntos, que não precisamos mais mirar-nos. Um está no telefone, outro está na cozinha, mas queremos ter um encontro com desejo. Não vai passar, porque tu inconscientemente não te sentes desejada. Se tu pareja não dá tempo de qualidade para ti, tu não te sentes desejada. Claro, es así. Si solamente espera tocarte cuando quiere tener sexo, claro que tú no vas a querer tampoco, o sea, no vas a tener ganas. No, y mirarte. ¿No? Entonces, cuando voy a hacer trabajo con parejas, mi amado Ramiro, ¿no? Que también es psicólogo, sexólogo, trabajamos también juntos. Muchas veces orientamos las parejas a un primer encuentro, un encuentro afectivo. Primeiro que proibimos a relação sexual por um mês. A abstinência também é um fator que provoca desejo. Se eu te tenho aí facilmente, agora se as cositas são um pouquinho mais difíceis, então, já me põe atenção, não? Como que eu vou fazer o approach? Como que vai, não? Então, isso também é interessante, não? Então, a primeira orientação que damos é, às vezes, colocar na música, ambientar com cheiros, com bela, e só mirar-se. Respirar juntos. Bailar juntos. Não? Há muitas coisas que tu podes fazer, não necessariamente para chegar ao sexo. Isso é uma queixa muito grande de las mulheres em las parejas. Não? Que muitas vezes se sentem tocadas só para o sexo. Então, isso já dá uma certa distanciamento, não? Porque a mulher, e em geral, as pessoas que estão em uma pareja, elas querem ser acompanhadas. Entendes? Querem ser acompanhadas. Nós outros costumamos dizer que a pareja é este ser que é o testigo de toda a tua vida. Não é hermoso isso? É hermoso, sim. Porque tu saiu de casa, tu madre já não sabe mais de ti, tu padre, tus hermanos, sabe quem sabe de ti? Esta pareja. Então, você és o testigo vivo de toda a tua vida. Não? Então, simplesmente volver a desejar o outro é cambiar a mirada do outro
parar de reduzir o outro. Já sei que vou fazer tal coisa, ele vai responder tal coisa. Ou ela vai responder ele mesmo. Sabe? Há que introduzir a novidade na pareja. Pero o desejo não se dá, o transtorno de desejo não se dá só em las parejas longevas. Não? Hoje, no consultório, encontramos muito todas as idades. Muchachos e muchachas de 30 anos que têm transtorno de... não sentem desejo. Ou muchachos e muchachas que estão compulsivamente focados, é uma obsessão o desejo, o sexo. Porque há uma dissociação. Entende? Tu se queda simplesmente para atender a uma necessidade fisiológica. Pero sabe o que estão buscando no sexo? Suprir carências afetivas. Suplir carências E é pior, porque o vazio depois do sexo, que não houve primeiro o vínculo, é um grande vazio. Por mais que a pessoa diga, não, tomei meu banho, salí, está tudo bem, pero adentro está todo... Porque está supliendo nada más la parte física. Pero está buscando suprir a parte emocional. Exacto. Entendes? Pero assusta dizer ao outro, eu quero fazer vínculo contigo. Hoje as pessoas estão tão dissociadas que pensam que é menos íntimo penetrar tu corpo do que falar de si. É menos íntimo. E não é assim. Tudo faz parte de tua intimidade. Pero o desejo, desde desse lugar afetivo, ele vem desse vínculo que estamos conseguindo fazer. Pero homens e mulheres têm tanto medo hoje da entrega que nadie quer mostrar quem realmente é. Como que vai haver um encontro? Cada um cria um personagem. Que bueno. Não é assim? Então, assim, cada um está com um personagem aqui, outro personagem. E é assim um jogo, não? Para jogar com as fantasias. Pero é como se tu, sendo tu quem tu eres, não tem valor. Necessita mostrar outra coisa. Entende? E quando o outro descobre quem tu és, não é melhor sair de aqui e buscar outro. Entendes? Sim. Em realidade, és um dolor profundo em tua autoestima. És uma ranura muito profunda de tua autoestima. Não? Que se dá por todas as experiências ao largo da vida, pero toda e qualquer enfermidade emocional, psicológica, se dá por um problema de autoestima. Sempre volvemos ao ponto, autoestima. Como está tu sentido de valor, tu dignidade em relação ao que tu sientes que és? E a pessoa diz, eu me sinto muito mal, eu não estou a gosto com minha perna, eu não estou a gosto com isso, eu não estou a gosto com minha condição financeira. ¿Entendes? ¿Y cuándo darnos cuenta de que lo podemos arreglar nosotros o necesitamos ayuda especializada, por ejemplo? Mira, autoestima é algo que está muito, muito profundo. Nossa mente nos queda dando justificativas. Para trabalhar a autoestima, necessitamos de ajuda. Okay. ¿Entendes? Entiendo. ¿Por quê? Porque tu vas dar justificativa, não, mas esta pessoa merece o que hice, fiz bem sair. Na realidade, essa pessoa talvez tenha ameaçado a entrar nessa coraça que tu não queres que entre, entendes? Sim. Então, é muito difícil nós outros mesmos sairmos desse, porque essa é como se for um redemoinho, não? Porque vamos dando justificações das coisas que passam, entendes? Pero quando tienes a ajuda de um profissional, não que ele vai te dizer o que fazer. Ele vai poder fazer questionamentos distintos a este ciclo vicioso que tu estás atrapado questionando-te. Não, eu tenho um dedo podrido, só elijo aquele tipo de homem, sempre o mesmo homem, não? Sempre me toca o mesmo tipo de homem. Em realidade, muitas vezes eu pergunto às mulheres, realmente tu queres uma relação? E elas me miram, como assim? Claro que quero. Como é tu dia? Eu hago isso, hago aquilo, pilates, aquilo. Onde há um espaço para uma relação? Não há. Então, realmente tu não queres. Elige o ser correto para que tu não te comprometas. E tu coloque a culpa que o outro não quer se comprometer. Entendes? Sim, totalmente. Então, em realidade, quando tu vas a um profissional, e um profissional, claro, sério, não? Ele não vai te dizer o que fazer. Ele não vai dizer como tu deves
expressar-te. Mira, eu vejo muitos tips, não? Como atrair um homem, tu deves ser assim, tu deves ser assim. De novo, montar um personagem. E de novo, tu vais fazer isso para ganhar poder sobre o outro. No se trata de eso. Se tu queres ganhar poder sobre o outro, tu não está ubicado em tua autoestima. Entendes? Porque quando tu estás ubicado na tua autoestima, se o outro quer invadir aquilo que é digno, tu simplesmente solta. Pero sem rabia, sem ter que fazer uma trampa para mostrar, para provar que ele é malo, que tu és la buena, não? Não, tu solta, porque tu estás conforme com quem tu és, não? Então, isso é um caminhar que puedo dizer, empiece a dar tempo a tu corpo, a cuidar-te, não cuidar de tudo, desde tua alimentação, toma consciência com que tu estás nutrindo tu corpo, não? Com que tu estás nutrindo tua vida, que tipo de relações, que tipo de amizades, és um todo, não és uma coisa aislada. Entende? Há dolor de fundo muito grande que buscamos destas performances para suprir esse dolor. Pero esse dolor não cala-se. Há que mirar ele, buscar esta causa raiz, novamente ocupar tu lugar, sabe? Volver a aprender a amar-se, exatamente como aquele ninho. Entendes? Amar-se, respeitar-te, expressar-te, pero não com ira, não com rabia, não buscando culpado, não com julgamento, simplesmente ocupando esse ser sagrado que tu és. Assim. Qué hermoso. Reyane, para terminar, quiero que me comentes un poco de los talleres que haces, de la biodanza, que me tiene fascinada, que quiero empezar a dar mis talleres de biodanza ya. ¿Cuánto ayuda con nuestra autoestima en diferentes aspectos? ¿Cuánto nos conecta con nuestros cuerpos y con nosotras mismas? Bueno, cuéntame. Eu encontrei a biodança para mim, para que tu tenha uma ideia. Cheguei à biodança, já havia hecho quase 21 cirurgias. Eu tinha um bloqueio imenso de minha afetividade, muito medo a entregar-me. E como sou uma mulher super intensa, toda essa energia ia para algum lugar, não? Eu tinha altos problemas de ter prazer, de ter orgasmos. Eu era muito dissociada, não? Então, a própria busca da sexualidade, da sexologia, da biodança, foi uma tentativa de compreender o que passava comigo, porque eu pensava que tinha problemas físicos, orgânicos, e não tinha. Okay. Não? Então, a biodança, ela faz um resgate deste ser precioso que tu eres, porque bios é vida, dança são movimentos plenos de sentido e significado. É novamente resgatar, por exemplo, quando tu abraça alguém, é acolher esta persona, é integrar dentro de ti esta persona. Não é este significado social que temos simplesmente para identificar uma persona, não? Não, é muito grande. Quando miramos uma persona, certificamos que essa persona existe. Del contrário, seria como a película Ghost. Não? Se tu entra num lugar, nadie te mira, tu começa a dizer, será que existo? E a pior forma de despersonalizar uma persona é ignorá-la. E quantos momentos desse ao largo do nosso desenvolvimento passamos, que fomos ignorados? Então, isso é algo malo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer outra forma. Como que essa pessoa quer que haga? E assim vamos nos despersonalizando, vamos saindo da nossa essência. E a biodança são classes sempre grupais. Tu vas aprender a expressar quem tu és na presença do outro, porque esse é o mistério. Quando estamos em uma habitação, só nós outras mesmas, nós nossa meditação. Ai, que coisa maravilhosa. Mas quando estamos na relação com o outro, ai, será que vai gostar de como sou? Será que estou falando alto demasiado? Será que estou mirando assim? Tu sai totalmente de ti para querer agradar o outro. Ou então se entra na polaridade oposta, é rebelde. A mim me importa um carajo lo que os outros dizem, porque sou melhor. Entende? Pura violência. Mas, realidade, és um mecanismo para proteger-te.
Entende? Para não sentir dolor por decepção, por frustração, então nada chega perto, ok? É como um porco-espinho. Então, se a biodança são classes em que nós outros vamos recuperar esta curiosidade por el outro. Apesar das frustrações, traições, nós vamos começar a mirar o outro como um ser que está em busca de felicidade tanto quanto tu. Que tomou caminhos às vezes equivocados, generou dano aos outros como tu. Habitualmente, estos procesos de sanación o de meditación o estos talleres son individuales. Entonces, muchas veces cuando salimos afuera decimos, pero ¿por qué si yo he aprendido todo esto y todavía no me va bien y no me funciona? ¿Sabes? A mí me pasó cuando comencé a meditar, que yo cuando meditaba era cuando más me alteraba luego afuera. Decía, bueno, ¿cómo llevo a la práctica todo esto que estoy aprendiendo? E é isso que biodança ensina. Y eso es maravilloso lo que estás contando, porque todo lo que vas aprendiendo lo vas llevando a la práctica en relaciones, que al final son las que tienes en la vida. No, e é muito hermoso o que Rolando Toro desenvolveu, porque durante a classe não se habla. É 1h30 haciendo movimentos. Es que ni siquiera es con palabras. Não. Wow. Porque nossas palavras estão totalmente viciadas em patrões de julgamento. Se vamos falar qualquer coisa, estamos juzgando. Ai, que hermosa. Ah, porque existe algo que não é hermoso. Ai, que lindo que tu hablaste. Então, existem coisas feias que as pessoas falam. Então, as palavras por si juzgam. Então, Rolando Toro cria algo onde se utiliza músicas orgânicas, que são músicas testadas em laboratórios, para ver que tipo de movimento, porque a música move nossas emoções. Claro. Então, que tipo de movimento esta música genera? A partir disto, então, o facilitador, que a formação são 4 anos para ser um facilitador de biodança, estudamos os micromovimentos, fundamentos de las relações, rituais de vínculo, de civilizações antigas, tudo isso é rescatado em uma classe. Então, estas músicas, vemos que movimento deflagra, o facilitador vai demonstrar, por isso que ele necessita passar por toda esta transformação para desobstruir os canais expressivos que a cultura nos enrijeceu. Nós podemos fazer muitos movimentos para expressar nossas emoções. Ah, mas a cultura diz, não, esse movimento é feio. Não dê carcarrada. Queres aparecer, ser o centro da atenção? Ah, sim, então eu necessito apenas rir. ¿Ves? Então, não chore diante dos demás. Se tu estás em um lugar que tu estás aí ensinando algo, tens que te manter firme. Por dentro está muerta. Então, vamos dissociando e vamos obstruindo os canais e vamos nos quedando rígidos fisicamente. Não é porque a idade chegou que não temos mais flexibilidade. São esses patrões que não permitem mais conectar determinados movimentos. Então, se a biodança é um coquetel de bioquímicas. É como se tu entrasse numa montanha russa. E na classe tu passa por N e diz assim, por Deus, como pude chorar, rir, gritar, tudo à la vez, porque vai limpiando. Não? Então, se o facilitador demonstra, contextualiza, porque a biodança não é algo fictício. Tudo que tu vas viver aí são situações de tu cotidiano, pero que tu não has a mínima ideia que tu passa por elas. A necessidade de impor tu presença, a necessidade de dar limite. Tu has isso o tempo todo. Tu me dá limite quando tu toma a palavra. Eu posso aceitar tu limite ou não. Pero isso se passa o tempo todo. Tu me dá limite quando desvia a mirada. Diz, está aqui. Entende? Tu inconsciente lê todos estes movimentos. Tu consciência não, porque está perdida em tu que tu vas falar, em lo que tu quer mostrar. Pero tu reaciona ao que tu sientes e não o que tu pensas. Tu pode pensar uma coisa e por isso tu diz assim, não sei como pude reacionar dessa maneira. Claro, tu reacionou que tu corpo sentiu desta dinâmica que está passando entre nós outras. Então, por isso que não falamos em la classe, para que tu pongas atenção
quando eu encontro tua mirada, que tu provoca, que tu desperta dentro de mim. Não é que tu seja malo ou buena. Tu simplesmente desperta algo em mim. Que pode ser uma parte rechaçada de mim, pode ser uma parte que amo, que quero muito. Então, se tu vas tendo encontro com as pessoas, tu vas aprender novamente a acariciar as pessoas. Carícia é um toque com qualidade afetiva amorosa. Hoje, nossa cultura reduziu a carícia a sexo. Se alguém me acaricia, porque quer me levar para a cama. E nosso maior órgão é nossa pele. E ela é hecha de receptores para o toque. Não? E vamos perdendo esse contato com a vida, que é tocar o outro. Então, se aí, numa classe de biodança, tu vas aprender a tocar. Tu vas sentir com que qualidade as pessoas tocam brutalmente as pessoas. Ou então, se as pessoas tocam sendo cosquillas. Ai, que... Não sabem permitir abandonar a mano e que ela pueda... Mira, temos várias falanges para moldear o que tocamos. Nós somos a única espécie capaz de ter todos os movimentos em que eu puedo incorporar o que toco. Nenhuma outra espécie faz isso. E é isso que hacemos na classe de biodança. Há momentos que tu tem plena consciência de tu limite. E de repente entramos em um estado de transe, regressão e nos fusionamos com o outro. Eu não sei mais de onde tu empeça e de onde eu termino. E saindo deste encontro, tu jamais será o mesmo que tu entraste. Jamás. Estoy loca porque me pase eso, yo me anoto, pero desde ya. Mira, eu estou dando classes agora com a pandemia online. Ok. Então, penso que vai sair a tempo de 21, 23, 28. São os últimos 2 martes e os 2 jueves. Estou dando uma classe que é um ciclo sobre as 4 emoções instintivas básicas. Quem entrar em meu Instagram, eu comecei há 2 dias a ser lives sobre como tomar, abraçar e atender estas emoções quando te visitam. Rejane dos Santos. Isso. Así está en Instagram. De todas maneras, cuando yo vaya a anunciar este episodio, la voy a taguear para que la busquen, para que puedan disfrutar de estos lives, para que si quieren formar parte de los talleres o de las clases de biodanza, si son online, pues para muchas mejor, porque lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. E esse momento estou fazendo este programa para mulheres, não? Mas a biodança presencial, eu agora quero voltar a ser os encontros presenciais aqui em Miami, então é aberto para todos, homens, mulheres, pessoas maiores, adolescentes, o que queiram, não? Então, em esse Instagram, eu profundizo exatamente qual é a importância da tristeza visitar-te. Qual é a importância da ira visitar-te. Porque quando as emoções chegam, necessitamos atendê-las. Porque se tu não atendes, a vida vai te trazer situações para que tu pueda expressar estas emoções, porque essas emoções são básicas. ¿Por qué me pasa esto a mí? La vida te está trayendo situaciones. Exatamente. Então, se podemos já começar a aprender, então ensino movimentos de como desobstruir o canal da ira, para que tu pueda fluir em la ira e ela poder passar. Porque se ela encontra o canal do movimento por cultura, por crença, eu não posso levar a voz, eu não posso, não, cerrar minhas muñecas e bater na mesa, toda essa adrenalina se queda aí. Entendes? Pero se em consciência ela vai aparecer no momento que tu queres abrir-se, não vai conseguir. Porque tu tem muita ira atascada em ti. Não? Então, eu vou fazer estas 4 classes e as pessoas... Claro, essas classes têm um custo, as lives estão todas gratuitas, aí também estou mostrando movimentos, então dou para cada um que pueda, como diz Rolando Toro na classe de biodança, é um grande banquete. Cada um toma o que necessita. Bueníssimo. Não? Então, há oportunidade para tudo. Ademais, também levamos grupos, meu amado Ramiro Show, a ser a boda mística, que é a integração masculina e feminina em Machu Picchu.
em Sedona. Belleza. Agora vamos levar em março em México, em Tepoztlán. Vamos fazer um trabalho de cásate com tus desejos, não? De dar espaço aos desejos. Não temas tus desejos, desde que integre com tu afeto. Não? Eu não posso dizer eu desejo tal coisa e o mundo que se explota. Não. Quando tu estás integrado, tu vas desejar algo e expressar em consonância com o outro. Entendes? Okay, sí. E isso se dá aprendendo desde o corpo, não desde a mente. A mente secciona todo, é muito difícil. Reyane, te agradezco tanto que hayas estado, estamos juntas. Ay, Estoy yo así, que agradezco yo estoy así, pero demasiado. me siento súper relajada porque habla tan suavecito y con el acento portugués, así brasileño. Y es como, ay, estoy aquí divina. Así que te lo prometo, pero así, que voy a ir a tus clases porque además la danza me fascina y si me va a ayudar en todo esto, bueno, pues yo Com ahí estaré. certeza. E quero agradecer-te, agradecer a doutora Flores, que nos não, colocou que em nos contato, não? E assim a vida nos comunica, não? Claro. Vamos fazendo essa rede em prol da humanidade. Y si hacemos algún evento presencial para las clases de biodanza, les puedo asegurar que a través de mis redes también los voy a decir porque voy a participar de ellas. Así que para que también estén al tanto y si les llama la atención, pues ahí está. Reyane dos Santos, así la pueden Rejane encontrar. dos Santos, exatamente. Gracias. Também temos outra rede. Sí, porque é rejane.dos.santos. Exacto. Bueno, Sí. y ahí lo escucharon y tienen otra página también. Sí, que llevan con é sosamor.ok. Esse é mais fácil. sosamor.ok. Essa podem nos seguir. Já criamos um outro nome porque sei que para a comunidade hispana meu nome não é fácil, não? Yo le decía Rejane al principio. Porque é com J, não? É R-J-A-N, Rejane. Sí, pero es Reyane. Gracias miles. Y yo creo que de este encuentro vamos a salir con la autoestima más alta. Ay, sí, querida, mil gracias. Gracias.